Quando falamos em instalar dependências pelo Composer, é natural você fazer uma associação direta logo de cara ao Packagist, afinal ele é o hub público mais conhecido e é bem provável que você vai achar quase tudo por lá. O problema é que no dia a dia, em projetos reais, nem tudo são flores e as coisas não são tão simples assim. Imagina só, você trabalha numa equipe que mantém libs internas que só devem ser utilizadas nos projetos da empresa. Com certeza você não vai deixar isso disponível de forma pública no Packagist, certo? Ou então, você está criando ou mantendo uma lib na sua máquina local e precisa que o Composer entenda os seus arquivos sem a necessidade de publicar isso em algum lugar. Um outro cenário muito comum é onde muitas vezes por questão de segurança a empresa precisa compartilhar um pacote com vários projetos, mas ela não quer, por exemplo, disponibilizar isso num versionamento ou num hub de pacotes. Nesses tipos de situação é onde a gente começa a entender a flexibilidade e a versatilidade do Composer. Entender como e quando trabalhar com cada tipo de repositório é o que vai te deixar preparado para conseguir resolver problemas em todos esses cenários. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou Jonatas Cavalcante e antes de mais nada, seja muito bem-vindo por aqui. Se você está chegando agora, já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar um conteúdo como esse. O vídeo de hoje é mais mão na massa, então chega de conversa, bora para a tela do meu computador que a gente vai ver tudo isso funcionando na prática. Bom, já estou com o meu terminal aberto aqui e eu vou começar criando um projetinho com Laravel. Fica tranquilo se você não conhece o framework, a gente não vai usar nenhuma funcionalidade específica dele, o intuito não é ensinar Laravel, mas eu vou utilizar ele porque eu preciso exemplificar alguns cenários e ele vai facilitar em algumas coisas que eu preciso que você entenda. Vou passar uma flag aqui no final, prefer dist, e aí é o seguinte, esse comando aqui, o que ele vai fazer? Basicamente ele vai fazer o download de um arquivo compactado, extrair esse arquivo e na sequência vai rodar o comando composer install para instalar todas as dependências que eu preciso aqui. O prefer dist aqui é para o seguinte, para ele fazer o download do arquivo direto das versões de release lá no GitHub, lá no Packagist, por exemplo. Eu poderia passar uma outra flag aqui, prefer source, e aí o que ele ia fazer? Ao invés de fazer o download do arquivo, ele ia fazer um clone, então é necessário que você tenha o Git instalado para usar dessa forma, ia fazer o clone e na sequência ia rodar o Composer install ali também. No meu caso vou continuar com o dist, e aí no final vou colocar aqui Laravel, que é o nome do repositório lá no Packagist, e vou informar qual o diretório onde eu quero fazer a instalação desse projeto. No meu caso vou colocar aqui Composer Repositories, e vou dar um Enter. Vou esperar ele fazer o processo de instalação aqui. E aí, instalação concluída, vou limpar meu terminal, vou acessar o diretório aqui, eu vou abrir isso aqui lá na minha IDE. Bom, com o projeto aberto, eu vou aqui na pasta Routes, Web, e basicamente essa barra aqui significa que isso aqui vai acessado sempre que eu acessar o meu IP e porta lá, por exemplo, na minha máquina. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou simplesmente dar um echo, vou usar uma biblioteca chamada Carbon, vou pegar o timestamp atual, e vou formatar ele aqui no formato específico. Vou passar aqui LDMYHIS. Beleza? É isso que eu preciso. Volto lá no meu terminal. E aí eu vou rodar o meu servidor com o comando php artisan serve. Beleza, o servidor já está rodando, ele me deu IP e porta aqui. Então vou copiar isso aqui. Vou lá no meu navegador e vou acessar esse endereço. E aí tudo certo, ele exibiu aqui a data atual, no formato que eu preciso. E para o nosso exemplo, pensa o seguinte, que eu quero que essa formatação aqui seja uma funcionalidade da biblioteca. É lógico que isso é um cenário hipotético, isso aqui é um código simples, só para ser didático e você conseguir entender. Mas imagina que isso fosse você criando uma funcionalidade específica que não existe na lib, você precisa dela, ou até corrigindo um bug, por exemplo. Então, voltando lá na minha IDE, vamos entender um pouquinho melhor de onde vem esse Carbon aqui. Eu vou abrir o meu arquivo composer.json e aqui a gente tem o Laravel Framework, que é uma dependência do projeto, porque é um projeto Laravel. Vou clicar nesse cara aqui e aí dentro da minha pasta vendor, ele abriu aqui a pasta do Laravel Framework. Isso aqui é um padrão, então assim, quando você for procurar bibliotecas lá no Composer, é comum você ver
primeiro o nome do fornecedor do pacote e o segundo, depois da barra ali, o nome do pacote. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso quando a gente começar a criar os nossos próprios pacotes. Bom, dentro da pasta vendor, então, em Laravel Framework, tem aqui o código-fonte, mas o que me interessa é o composer.json desse cara aqui. Vou abrir ele, e aí rolando um pouco para baixo na seção require aqui, perceba que ele tem aqui um nesbot/carbon. Não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. Essa é a lib que eu estou importando aqui no meu arquivo web, e estou fazendo a instanciação dela ali, formatando a minha data da forma que eu quero. Agora imagina que eu preciso fazer com que essa linha aqui, essa instrução aqui, faça parte da biblioteca Carbon. A primeira ideia que a gente pode ter, até mesmo para testar em ambiente local e tudo mais, é vir dentro da pasta vendor, encontrar essa biblioteca aqui, no caso está dentro do namespace nesbot aqui, Carbon, source, onde fica o código-fonte, e alterar o arquivo aqui diretamente. Mas isso não é uma boa prática, eu vou te dar 4 razões para não fazer dessa forma. Bom, o primeiro motivo para você não fazer alterações diretamente na pasta vendor é que sempre que você rodar um comando composer install ou composer update, qualquer alteração que você tenha feito ali vai ser sobrescrita e você vai perder todo o seu trabalho. Além disso, lembra que durante esse processo ninguém mais da tua equipe vai ter acesso ao teu código-fonte, às tuas alterações, além de você, a menos é claro que você compartilhe a sua máquina, mas isso deixa muito difícil o processo de replicação das suas alterações em outros ambientes. Um outro ponto é que os pacotes são testados da forma que o código-fonte está disponível na release. Fazendo alteração de forma direta na pasta vendor, pode acontecer de você trazer bug ou alguma inconsistência, algum conflito ali com outras dependências. E um último motivo é que a pasta vendor ela é ignorada no seu versionamento de código, lá dentro do teu arquivo gitignore, por exemplo. Então todas as alterações que você faz ali não vão ser persistidas, não vão ser salvas no seu repositório. Isso dificulta a colaboração e a rastreabilidade das alterações que você fez. Então tenha sempre cuidado, jamais faça alteração diretamente na pasta vendor, e agora a gente vai ver como que a gente pode contornar esses cenários e trabalhar de uma forma melhor. Bora entender como que a gente consegue viabilizar essa modificação. Aqui na minha aplicação eu vou criar um novo diretório, vou chamar ele de packages, que a gente vai armazenar pacotes ali dentro, e aí eu já vou lá no meu arquivo gitignore e vou ignorar esse arquivo no meu versionamento. Então /packages, beleza, vou fechar aqui. Posso fechar os outros arquivos ali também. E agora esse diretório aqui está sendo ignorado pelo meu versionamento de código. E agora eu vou lá no meu navegador, vou acessar aqui o packagist e vou encontrar aquela lib ali que eu mostrei lá no arquivo composer.json. Então nesbot/carbon é a primeira aqui. Beleza, e eu preciso acessar o GitHub desse cara. Vou clicar aqui em cima do link e beleza, estou aqui no código-fonte e eu vou fazer um fork desse projeto. Um fork basicamente é você criar uma cópia do repositório dentro da sua conta do GitHub. Ele me pede aqui para confirmar o nome do repositório, a descrição e tal, vou deixar tudo da forma que está e vou criar o fork. Então estou com a minha cópia do Carbon feita aqui e eu vou clonar esse repositório lá dentro do diretório packages no meu projeto. Então vou abrir a minha IDE. Abrir meu terminal aqui, vou entrar no diretório packages e vou clonar meu repositório com o comando git clone, cola a URL que eu copiei e vou dar um enter. Bom, repositório clonado, já está aqui na minha pasta packages e agora a gente precisa configurar o Composer para que ele entenda esse diretório aqui como sendo a biblioteca do Carbon e não a biblioteca original lá do packagist. Bom, para isso, vou aqui abrir o arquivo composer.json, vou lá até o final do arquivo, para ficar mais organizado, e vou criar uma chave aqui, repositories. Ele é um array, eu posso definir vários repositórios diferentes aqui dentro, e vou abrir um objeto aqui para me informar qual que é o meu repositório para pegar os arquivos da minha máquina. Para que isso funcione, eu preciso passar primeiro o tipo de repositório que eu estou usando, e aí a minha IDE já me ajuda aqui com as opções possíveis, uma lista aqui. Eu vou escolher essa primeira, path, porque eu preciso passar qual que é o caminho onde está o repositório. E aqui embaixo eu vou colocar uma nova chave e vou passar a URL desse repositório. Aqui você pode passar uma URL relativa ao seu projeto ou você pode passar uma URL absoluta para qualquer diretório dentro da sua máquina. No meu caso, eu vou puxar de dentro do próprio projeto, no diretório packages, no diretório Carbon, que é o que a gente fez o clone ali. Um outro ponto importante aqui, eu vou abrir uma nova chave options, ele é um objeto, e aí eu vou passar aqui symlink igual a true.
Por que disso aqui? Com isso aqui, o Composer vai criar um link simbólico da minha pasta Carbon lá dentro da pasta Packages e vai puxar isso lá para a pasta Vendor. Então, toda alteração que eu fizer dentro da pasta Packages vai ser refletida automaticamente lá na pasta Vendor sem eu precisar executar comando nenhum. Bom, agora o que eu preciso fazer é instalar de fato a biblioteca. Vou aqui no meu terminal. Vou voltar lá na raiz do meu projeto. E aí na aula passada, quando a gente falou de operadores de versão no Composer, eu falei que a gente tem um operador que é específico para você lidar com um ambiente de desenvolvimento. Então vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, Composer require nesbot/carbon, mas eu vou travar na versão dev-master. Por que disso aqui? Vou voltar lá no navegador. E aí, olhando no meu repositório, a branch principal aqui é a master. Inclusive, quando eu fiz o fork, ele copiou só a branch master, que é o padrão ali. Então, aquele dev-master significa que eu estou usando uma versão de desenvolvimento e a branch que eu quero utilizar é a branch master. Eu poderia passar o nome de uma outra branch ali e se essa branch existir, lógico, no repositório, vai funcionar da mesma forma. Bom, entendido isso, eu vou executar o comando aqui. E beleza, instalação feita. Agora perceba que no nosso composer.json, eu vou até abrir ele de novo aqui. No nosso composer.json eu tenho a dependência aqui da Nesbot Carbon utilizando a versão dev-master. E lá dentro da minha pasta vendor, se eu acessar o diretório Nesbot aqui, ele tem essa setinha aqui em cima justamente indicando que ele fez um link simbólico lá com a minha pasta packages. Bom, e agora com tudo configurado, eu preciso fazer a alteração para simular aqui a minha feature nova dentro da biblioteca Carbon. Para isso, vou copiar esse código aqui, vou lá dentro do meu diretório Packages, na pasta Carbon, Source, e aí vou achar aqui o arquivo onde esse código é executado. Beleza, aqui no caso ele usa uma trait, então vou lá para o final do arquivo. Eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma função pública. Vou chamar ela de toFriendlyFormat. Eu vou simplesmente dar um return naquele código que eu copiei de lá. Vou tipar aqui o retorno para string, mas aqui como eu estou dentro da instância do Carbon, eu não preciso dessa instrução aqui. Eu posso passar um thisFormat. Beleza, isso é o que eu preciso. E eu vou copiar o nome do método, e aí ao invés de chamar esse método format, eu vou passar simplesmente o nome do método que eu acabei de criar. Beleza. Só para a gente ver que está funcionando, vou lá no meu navegador. Já estou com o servidor aberto aqui. Beleza, continua funcionando igual. E aí, bom, a gente resolveu um problema que era não mexer na pasta vendor. Então, eu estou mexendo aqui na minha pasta packages, beleza. Mas eu tenho um outro cenário também que é um problema que eu preciso, por exemplo, compartilhar esse bloco de código aqui, essa alteração que eu fiz, com os outros integrantes da minha equipe. Da forma que está agora, eu não consigo fazer isso, porque isso aqui está só na minha máquina por enquanto. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte. Vou lá no meu repositório, e eu preciso publicar as minhas alterações e subir isso no repositório do GitHub, por exemplo, para que outros devs da minha equipe tenham acesso a esse código-fonte. Então, eu vou fazer esse processo de criar uma branch, comitar o arquivo e subir no meu repositório GitHub, e eu volto na sequência. Beleza, agora eu já tenho tudo publicado, então tem a branch aqui nova no meu repositório, e eu preciso ir lá no meu composer.json e falar para o Composer parar de olhar para aquela pasta packages, porque eu não vou utilizar mais ela, e começar a olhar aqui para o meu repositório na branch que eu criei. Então vou abrir minha ideia de novo, e aí o primeiro passo aqui é eu remover a dependência que eu tenho lá no meu composer.json. Para isso, eu volto lá na raiz do meu projeto, eu vou rodar um comando aqui, composer remove nesbot/carbon. Mas se eu executar isso aqui vai dar um erro. E isso aqui é pelo seguinte, o próprio Laravel já tem a dependência da nesbot/carbon, embora seja numa versão diferente. Como eu não estou passando a versão que eu quero remover, o Composer vai tentar remover a lib por completo do meu projeto, mas isso é uma dependência do framework, eu não posso remover ela. Então para que isso funcione, eu vou copiar esse comando aqui de novo, mas eu vou executar ele passando a versão que eu quero remover, que é dev-master. Pronto, processo de desinstalação concluído. Eu posso ir lá no meu arquivo composer.json e remover aquela configuração de repositório
que eu fiz anteriormente. Agora eu preciso apontar esse arquivo, esse repositório, lá para a minha branch no GitHub. Para fazer isso, vou abrir um objeto aqui de novo, vou passar o type dele, mas dessa vez eu vou usar o tipo VCS, que basicamente é o controle de versão. E vou passar também a URL dele aqui. A URL nesse caso aqui vai ser a URL do meu repositório, então eu vou lá no meu navegador de novo, já estou com o meu repositório aberto, só copiar a URL aqui, volto lá e colo ela dentro dessa opção. Beleza, salvei o meu arquivo e agora é só fazer o processo de instalação. Mas antes um detalhe importante, como eu vou baixar esse código lá do meu GitHub e não do Packagist público, por exemplo, eu preciso falar para o Composer como ele vai fazer a autenticação no meu GitHub, na minha conta do GitHub para baixar os arquivos. Para isso eu vou fazer o seguinte. Vou abrir o meu navegador aqui e eu preciso criar um token de autenticação. Então eu venho lá no meu perfil, vou nas configurações e eu vou acessar a seção de configurações de desenvolvimento. Vou expandir essa parte de Access Tokens e vou nessa opção de Classic aqui mesmo. Vou aqui nesse botão de Generate New Token e vou criar um novo token do tipo Classic. Aqui ele vai pedir um nome para esse token, eu vou colocar aqui Composer. Vou manter a expiração aqui em 30 dias e eu vou marcar essa opção de repositório aqui, para ele dar permissões para eu acessar repositório com esse token. Feito isso, eu rolo até o final da página e vou criar o meu token aqui. Importante, copia esse token no momento da criação, porque depois você não vai ter acesso a ele mais e vai precisar criar um novo caso seja necessário. Então copiei aqui, volto lá na minha IDE, eu vou expandir meu terminal para ficar mais fácil de a gente ver. E aí eu vou configurar a minha autenticação aqui com o comando composer config github-oauth.github.com. Vou dar um espaço e vou colar o meu token. Isso aqui significa o seguinte, é um comando para executar configurações dentro do meu projeto. Esse github-auth é o mecanismo de autenticação que ele vai utilizar, então se você estiver usando, por exemplo, um GitLab, o comando vai ser diferente. github.com é o domínio onde eu vou buscar o meu repositório e o meu token de autenticação. Executo esse comando, e aí agora, aqui na raiz do meu projeto, perceba que ele criou um arquivo auth.json. Se eu abrir, basicamente é o meu token de autenticação com o github.com e o mecanismo utilizado aqui. Com isso, eu já consigo fazer a instalação do meu pacote. Então é só eu vir aqui, usar o comando composer require, eu posso passar a versão curta aqui também do comando, que é só a letra R, passo o nome do meu pacote, Nesbot Carbon, 2 pontos para mim travar a versão que eu quero utilizar, coloco o prefixo dev traço, e lembra que quando a gente fez a instalação lá do diretório local, a gente utilizou dev-master, e eu falei que aquele master lá representa a branch do meu repositório. Nesse caso aqui é a mesma coisa, então eu vou acessar o meu GitHub de volta, acesso o meu repositório aqui, Carbon, e eu preciso copiar o nome da minha branch. Então vou selecionar aqui, copiei, volto aqui e colo o nome da minha branch. Eu vou executar esse comando, mas você vai ver que vai dar um erro. Bom, o que aconteceu aqui? O Composer está me dizendo aqui de vários problemas que aconteceram, mas basicamente, imagina assim, o meu framework, o Laravel nesse caso, utiliza uma versão específica da Nesbot Carbon, e eu estou dizendo aqui para ele utilizar uma versão de uma branch minha que eu estou utilizando. Como as versões não são compatíveis, o Composer não deixa eu fazer essa instalação porque dá conflito. Para resolver isso, o que eu preciso fazer? Bom, olhando pelos problemas do Composer aqui, eu vejo que o Laravel ele necessita da versão do Carbon acima da versão 3.8.4. E nesse caso eu sei que a minha versão lá no meu repositório é a 3.8.4 porque eu acabei de fazer o fork do projeto. Então eu tenho certeza que a minha versão é compatível com a versão 3.8.4. Eu vou informar isso para o Composer da seguinte forma. Vou limpar meu terminal aqui e vou reexecutar o mesmo comando que eu executei antes, mas agora eu vou colocar isso aqui entre aspas duplas. E eu vou dizer aqui no final que a minha versão, a minha branch é a versão 3.8.4. Eu estou criando um alias da minha branch para essa versão da biblioteca Carbon. Comando executado, perceba que não deu nenhum erro e agora ele fez a instalação da forma que eu esperava utilizando a minha branch lá no GitHub. E agora eu posso inclusive remover aquele diretório Carbon lá de dentro da pasta Packages. Bom, diretório removido, eu vou voltar no meu navegador aqui e vou dar um atualizar só para a gente ver que ainda continua funcionando tudo certinho.
E com isso a gente consegue ver que com um repositório do tipo VCS você consegue resolver o segundo problema lá que eu citei quando a gente falou de editar arquivos na pasta vendor, que é justamente você compartilhar as suas alterações no código-fonte com os outros desenvolvedores da sua equipe. Um outro cenário muito comum de acontecer é quando você tem, por exemplo, pacotes privados e muitas vezes por questão de segurança a empresa não quer publicar esse código-fonte num versionamento de código, por exemplo. Nesse caso, a gente precisa distribuir esses pacotes em formatos de arquivo compactados, mas para isso a gente precisa fazer com que o Composer entenda esses arquivos. Vamos ver isso agora. Bom, tinha feito a remoção do pacote Carbon, que eu fiz o clone lá pelo GitHub, mas eu posso voltar ele aqui. Então vou entrar dentro da pasta Packages, vou fazer novamente o clone. Beleza, estou com o meu diretório clonado. Vou acessar ele aqui em Packages Carbon. E aí um detalhe importante, para que isso aqui funcione, para que o Composer consiga reconhecer a versão do seu pacote, é necessário você fazer uma alteração no composer.json na raiz do seu pacote. Então vou abrir ele aqui. E aí aqui a gente precisa informar qual a versão desse pacote aqui. Então vou colocar lá 3.8.4, que foi o que a gente definiu. E agora o que eu preciso fazer é gerar um arquivo compactado contendo todo o conteúdo da minha pasta Carbon, da pasta do meu pacote. Para isso eu vou acessar minha pasta Carbon, e aí eu vou colar o comando aqui para ficar mais fácil. Basicamente o que ele vai fazer é pegar todos os arquivos de dentro do meu diretório Carbon e compactar isso no arquivo com esse nome aqui, dentro da minha pasta Packages. Isso aqui é um padrão geralmente quando você usa um comando chamado Composer Archive, que vai gerar um arquivo compactado também, mas serve para bibliotecas que você já tem instalada, ou então para você compactar o teu projeto inteiro. Nesse caso eu estou passando então o nome Nesbot Carbon e a versão aqui no final para ficar mais fácil de reconhecer depois. Vou executar o comando. Beleza, arquivo gerado. Agora se eu vier na minha pasta Packages, tem aqui o arquivo 3.8.4. Feito isso, eu preciso falar para o Composer utilizar o pacote que eu fiz aqui. Então para isso eu vou criar um novo objeto aqui. Vou passar o tipo de repositório Artifact. E a URL dele aqui eu vou mandar para Packages e eu boto uma barra no final. Com isso aqui, toda vez que o Composer fizer um processo de atualização ou instalação, ele vai olhar dentro desse diretório e procurar ali se ele acha algum arquivo compactado com alguma versão dos meus pacotes. Agora eu posso remover esse repositório do tipo VCS, porque eu não vou utilizar ele mais. Posso vir aqui em cima, onde tem a minha versão do Nesbot Carbon, e posso tirar a dev aqui e deixar só a versão. Eu posso inclusive remover o arquivo alf.json aqui, porque eu não vou mais utilizar ele. Vou limpar meu terminal aqui, volto lá na minha pasta do meu projeto, e agora basta eu executar o comando Composer Update e passar a minha biblioteca Nesbot Carbon como parâmetro aqui. Processo de atualização concluído. Ele não pediu autenticação, mesmo eu tendo removido o arquivo alf.json lá da raiz do meu projeto. Então isso significa que o meu repositório do tipo Artifact já está funcionando e ele já está lendo o pacote aqui de dentro dessa pasta. Para garantir que isso está realmente funcionando, eu vou remover mais uma vez aquele pacote lá da pasta Packages. Beleza, pacote removido. Vou lá no meu navegador, volto aqui na minha aplicação e tudo está funcionando normalmente. Lembrando que é uma versão que a gente criou localmente, então isso aqui não está disponível lá na biblioteca original e a gente está utilizando um pacote privado compartilhado através ali de um arquivo compactado. Inclusive eu posso vir aqui no repositório e fazer a remoção desse repositório e tudo continua funcionando normalmente. Existe ainda um outro tipo de repositório, que é o repositório do tipo Composer, que ele é utilizado quando você está criando bibliotecas e hospedando isso num Packagist privado ou num GitLab, por exemplo. Nesse vídeo a gente ainda não vai começar a mexer com pacotes personalizados, criar pacotes, e esse é o tema do nosso próximo vídeo. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero muito que você tenha gostado. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esquece de deixar um like e compartilhar, assim o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu li todos eles e vou ter o maior prazer em te responder. No próximo vídeo a gente vai começar a criar um pacote do zero pelo Composer e entender todo o processo de publicação num repositório público e num repositório privado. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos capítulos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.